Olá pessoal, tudo bem? Sou a Vanessa André, professora de Processo Civil. A gente está continuando aí os nossos estudos sobre o cumprimento da sentença e hoje a gente vai começar estudando sobre a obrigação de pagar quantia certa contra Fazenda Pública. Então, o cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. Na lousa, eu dei aquele apanhado geral para dar uma facilitada aí nos estudos de vocês, para vocês poderem ter o resumo de vocês. Vamos lá? Então, essa obrigação aí, essa sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, a gente vai encontrar nos artigos 534 e 535 do CPC. Então, aqui a gente já percebe que o procedimento é totalmente diferente. A Fazenda Pública, ela é intimada não para pagamento, ela é intimada já para impugnar aquela sentença. E qual que é o prazo dela, gente? É de 30 dias. E essa impugnação, a gente vai ver que está no artigo 535 e que é muito parecido com o artigo 525, que versa sobre a impugnação ali de pagar quantia certa. Não impugnou? Ou ainda, se a Fazenda Pública impugnou e essa impugnação foi rejeitada, quais são os efeitos? Ou será expedido precatório, e aí o precatório eu coloquei aqui um asterisco para vocês estudarem pelo artigo 100 da Constituição Federal, que vai versar aí sobre o precatório, ou ainda, quando o valor for menor, aí vai ser aquela RPV, Ordem de Pagamento para Obrigações, que correspondem a pequenos valores. Apanhados gerais, tá aqui para vocês terem um resuminho e agora a gente vai estudar esses dois artigos. Pessoal, 534 ele diz o quê? Que no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do débito, contendo o quê? Do crédito, contendo o quê? O nome completo, o número do CNPJ ou do CPF do exequente, que é as qualificações, o índice de correção monetária que ele utilizou ali, tá bom? Para ter aquele débito, aquele crédito atualizado. Ainda, quais foram os juros que foram aplicados e quais são as respectivas taxas. No inciso 4, ele vai demonstrar também aí o termo inicial e o termo final de juros e de correção monetária que foi utilizado para atualizar esse valor, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, e ainda a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. O parágrafo 1º diz aí que, havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 113. O parágrafo 2º diz aí que a multa prevista no parágrafo 1º do 523 não se aplica à Fazenda Pública. Então, não tem aquela multa dos 10% mais 10% de honorários de advogados. Isso daí não se aplica quando a gente estiver falando de execução contra a Fazenda Pública. A Fazenda Pública, ela será intimada, como eu disse, para quê? Na pessoa do seu representante judicial por carga, ou seja, quando você vai intimar o representante judicial da Fazenda Pública, você vai intimar o representante que seria o procurador do município, do estado, né? Então, ele vai ser intimado por carga, remessa ou ainda por meio eletrônico, né? Depende de qual desses modelos de intimação será utilizado, para, querendo no prazo de 30 dias e nos próprios autos, apresentar essa sua impugnação à execução. Podendo arguir o que, gente? Aqui no 535, como eu disse, ia versar sobre essa impugnação. Falta ou nulidade da citação se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Corre lá no vídeo que a gente fez sobre cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, que começa no 523 do CPC, e dá uma olhada que a gente fala sobre impugnação ali naquele vídeo. Tá bem explicativo, gente, e tá muito, muito igual, tá bom? Essa parte, 535, 525, igual. Ainda, inciso 2, ilegitimidade da parte. Ele vai poder alegar a sua ilegitimidade nessa impugnação. Inexequibilidade do título ou ainda inexigibilidade da obrigação. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Ainda, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução.
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. E o parágrafo 1º diz aí o quê? A alegação de impedimento ou suspeição vai observar o que está disposto nos artigos 146 a 148, que versa aí sobre o procedimento de como você vai arguir a alegação de impedimento ou de suspeição. Lembrando que 144, impedimento, 145, suspeição. Parágrafo 2º. Quando se alegar que o exequente em excesso de execução pleiteia a quantia superior à resultante do título, cumprirá a executada, no caso a Fazenda Pública, declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento dessa arguição. Ainda o parágrafo 3º diz que não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, inciso 1, expedir-se-á por intermédio do presidente do tribunal competente precatório em favor desse exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal. Como eu disse, artigo 100 da Constituição Federal. Vou voltar só um pouquinho na lousa para vocês verem em que momento que a gente está. A gente está justamente aqui, ó, falando sobre o efeito. Ou não impugnou, essa impugnação foi rejeitada, tá bom? Voltando aqui, inciso 2. Por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima de quem? Da residência desse exequente, ok? Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será desde logo objeto de cumprimento. Então, se essa impugnação for parcial e a executada ela não questionou alguma parte, já essa parte será objeto de cumprimento, tá? Para efeito do disposto do inciso 2 do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo STF ou ainda fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Está muito parecido com o 525. Parágrafo 6º, ele traz aí pra gente que nos casos do parágrafo 5º, os efeitos dessa decisão do STF poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica, novamente. Falando sobre a modulação dos efeitos quando o STF reconhece uma lei ou um ato normativo como inconstitucional. O parágrafo 7º diz que a decisão do STF, referida no parágrafo 5º, deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Se essa decisão referida no parágrafo 5º, né, por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, que o STF tenha julgado, for proferida após o trânsito em julgado dessa decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado de quando, gente? Do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. E, lembrando novamente, o prazo para rescisória é de 2 anos. Se vai contar a partir do trânsito em julgado da decisão que foi proferida pelo STF, vale a pena dar uma olhadinha no artigo 966, que fala sobre ação rescisória no Código de Processo Civil. E aqui a gente já vai passar a estudar um pouquinho da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa. E o 536 diz aí que no cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês um pouquinho. Porque quando a gente falou da execução que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, eu lembro que eu falei para vocês que isso não será de ofício, né? Então é sempre a requerimento do exequente. E aqui é aquela exceção que eu havia dito para vocês do 536, que o juiz ele pode já de ofício ou a requerimento. Então, vamos continuar aqui. Então, no cumprimento dessa sentença de ofício a requerimento, ele vai mandar a efetivação dessa tutela específica ou ainda a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
E o parágrafo 1º diz que, para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, imposição de multa, busca e apreensão e remoção de pessoas, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. O parágrafo 2º diz aí que o mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, observando-se o disposto no artigo 846, parágrafos 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento. O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando, injustificadamente, descumprir a ordem judicial, sem prejuízo da sua responsabilização por crime de desobediência. E no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, aplica-se o artigo 525 no que couber. Então, no que couber, vai ser aplicado o artigo 525, que fala justamente sobre impugnação ao cumprimento da sentença. Então, se a gente fosse traçar aqui uma linha do tempo, eu iria falar para vocês que da sentença termina a fase de conhecimento, né, com o trânsito em julgado da sentença, inicia-se aí essa fase de cumprimento da sentença e, dessa vez, não só a requerimento do exequente, mas de ofício o juiz já pode determinar as medidas para satisfação da obrigação que reconheça a obrigação de fazer ou não fazer e de entregar coisa. Então, todas as medidas que possam aí satisfazer essa obrigação. O juiz já determina de ofício. Vamos continuar? O disposto nesse artigo aplica-se ao que couber ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer ou não fazer de natureza não obrigacional. Ainda 537, a multa independe de requerimento da parte, poderá ser aplicada na fase de conhecimento em tutela provisória ou na sentença ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que determine prazo razoável para o cumprimento do preceito. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que, inciso 1, se tornou insuficiente ou ainda se tornou excessiva. Inciso 2, o obrigado demonstrou o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento. E o valor dessa multa será devido ao exequente, sempre, tá bom? Ainda o parágrafo 3º diz que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitindo o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Então, essa decisão que fixa a multa, ela é passível também de cumprimento provisório, tá? E ela deve ser depositada. E esse levantamento, ele pode ser feito após o trânsito em julgado. Vamos continuar aqui. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver combinado. Então, a gente viu que, por exemplo, para a obrigação que reconheça, para a sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, a gente tem uma multa aí como penalidade para quando não há o pagamento voluntário. Multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, mais multa de 10% não é multa. A multa é de 10% e os 10% são devidos a título de honorários de advogados. Aqui, quando a obrigação é de fazer, não fazer, de entregar coisa, a gente tem uma multa específica, né? Então, ela é diferente, a penalidade é diferente. Pode ser que a requerimento da parte do exequente ou ainda de ofício, o juiz pode determinar um valor aí para pagamento diário por desobediência. E isso sem prejuízo de ser indiciado por crime de desobediência também, não está cumprindo o que está sendo exigido por ordem judicial. Pessoal, aqui, cumprimento de sentença que reconheça a obrigação de fazer ou não fazer, ainda no artigo 538, não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de missão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. E eu queria trazer vocês aqui para a lousa um pouquinho. Então, aqui, gente,
se a obrigação é de entregar coisa móvel de entregar coisa móvel e bem imóvel. Então, o executado, ele tem que entregar um celular, mandado certo? Então, vai ser expedido um mandado de busca e apreensão. Quando eu estiver falando de bem imóvel, emissão na posse. Quando eu estou falando de emissão na posse? Quando eu tenho a propriedade, mas eu ainda não tenho a posse do imóvel. Porque se eu já tenho a posse e, por exemplo, o meu imóvel ele foi tomado aí por algum movimento, eu vou pedir a reintegração. Aqui, muito comum, e eu quero dar um exemplo para vocês. Por exemplo, um imóvel que foi arrematado em leilão, tá? Então, muito comum esses imóveis estarem ainda sendo ocupados, né? E a gente sabe que o despejo fica por conta do arrematante. Então, aqui na obrigação de entregar, por exemplo, se eu pedir, eu vou pedir a emissão na posse. Legal? Todos comigo? Então, vamos lá. Vocês estão fazendo também a leitura dos artigos, certo? Certinho? Continuando, o parágrafo 1º diz aí, a existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento em contestação, de forma discriminada com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. Ainda, gente, parágrafo 2º, o direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento, ou seja, não dá para alegar esse direito de retenção por benfeitorias se a gente estiver falando dessa fase de cumprimento de sentença. Tudo deveria ter sido alegado ali. E o parágrafo 2º diz que o parágrafo 3º diz que aplicam-se ao procedimento previsto nesse artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, que a gente viu também nessa nossa aula de hoje. Bom, pessoal, por hoje é isso. Nós estudamos, então, ao longo desses vídeos, o cumprimento da sentença. Então, a gente viu sobre a sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, de prestar alimento, de pagar quantia certa contra a fazenda pública, de fazer e não fazer e de entregar coisa. A gente também viu do 525 ao 527 sobre impugnação ao cumprimento da sentença. Eu espero que tenha ajudado vocês e colaborado com os estudos de vocês. Bons estudos e até a próxima!